E aí, fela? Tudo bem? Hoje estou aqui para responder uma pergunta bem persistente que a gente tem recebido bastante pelos e-mails. Algumas pessoas têm nos perguntado se 3 meses é o suficiente para aprender ou pelo menos melhorar o inglês, né? Qual seria o nível que você conseguiria alcançar em 3 meses de curso de inglês morando aqui na Irlanda, né? Será que é possível aprender inglês em 3 meses? Então, na nossa opinião, é importante você ter noção do nível do inglês que você está vindo para cá, né? Como que é o seu nível, né? Se você já fez algum curso de inglês ou se você é daqueles autodidatas que jogando videogame acabam encontrando meios de aprender inglês sozinho jogando videogame ou pela internet, né? Lendo, ouvindo música, traduzindo letras. Tem algumas pessoas que conseguem aprender inglês assim, ou pelo menos ter uma grande noção, né? E então é muito importante, primeiro de tudo, você saber qual que é o nível de inglês que você tem, né? Como que está o seu ouvido, né? Como que está a sua comunicação? Como que você pode fazer o teste para você saber descobrir como que está o seu nível de inglês, né? Então, vamos supor, você tem lá um filme que você gosta, assiste ele de novo sem a legenda, assiste lá 2 cenas, tenta entender o que as pessoas estão falando nas cenas e depois você coloca a legenda para ver se o seu ouvido tá legal, se você conseguiu identificar, sei lá, 5 palavras de 10, uma palavra de 10, nenhuma palavra, né? Então é muito importante você saber o seu nível de inglês, né? Então vamos se basear em 2 níveis, né? Vamos se basear no nível 0, né? Que é a pessoa que nunca teve contato com inglês, nem em escola e nem muito menos foi atrás assim de aprender por conta, né? Vamos colocar aqui, né, no meu caso, como eu vim assim, basicamente com nível 0 de inglês, né? E vamos colocar também o nível intermediário, que é aquela pessoa que já estudou ou se ela tem essa facilidade de aprender sozinha, né? Então, assim, eu vou dar 2 exemplos, né? A Anne, ela chegou aqui na Irlanda primeiro do que eu, e ela já veio com um nível intermediário. Ela fez 2 anos de curso de inglês no Brasil e quando ela chegou aqui, ela tinha dificuldades nas primeiras semanas, assim, de entender, né? Porque as pessoas não vão falar pausadamente com você no seu dia a dia só porque você não sabe inglês, né? Você vai lá fazer uma compra, você vai abrir sua conta no banco, você vai procurar casa para alugar, enfim, você vai pegar um ônibus, eles vão falar do mesmo jeito que a gente fala português se a gente fosse falar com um estrangeiro no Brasil. A gente não sabe lidar com essa situação, né? Apesar das pessoas terem muito costume de encontrar bastante estrangeiro aqui na Irlanda, a maioria delas já falam inglês, né? Já tem um grande conhecimento, um costume de ouvir e entender o inglês. Então dificilmente as pessoas vão ter paciência de falar com você pausadamente. Então a Annie, ela teve essa dificuldade no começo, mas ela já tinha um nível intermediário, né? Então, e eu, por exemplo, cheguei com 0 de inglês. Eu tive uma imensa dificuldade no meu começo, na minha adaptação quando a gente foi, né? A gente chegou em Dublin, mas o que salvou é porque em todos os lugares que eu ia os contatos eram de brasileiros, então eles me ajudavam dando as dicas tal para fazer as coisas. Né? Então, o que eu posso dizer, pela experiência da Anne, né, pelo que eu pude acompanhar da evolução do inglês dela, é que em 3 meses, né, vamos supor que se ela chegasse em 3 meses e ela fizesse uma avaliação, provavelmente ela ia perceber que o inglês dela já tinha evoluído no nível dela já conseguir entender melhor as pessoas e já conseguir ter um diálogo, vamos dizer, com vocabulário limitado, porque não é o inglês do dia a dia que as pessoas usam aqui, que você vai conseguir alcançar em 3 meses, né? A menos que você já tenha um inglês bem avançado, você já tenha o costume de trabalhar em inglês no Brasil e você já tenha essa convivência diária com o inglês no Brasil. Então, chegando aqui com 3 meses de inglês, você adquirir a fluência, né, seria só uma questão de prática, né? Vou pegar um cafezinho aqui, cheers.
Então, para o pessoal que está avançado é só uma questão de prática, né? Para poder ir adquirindo a fluência, né? No inglês. E então, assim, a Anne, quando ela chegou aqui, ela em 3 meses ela teve uma evolução que eu posso dizer que ela basicamente dobrou o nível dela de quando ela estava. Mas por quê? Mesmo ela morando em Dublin, o que ela fez? Ela procurou casas com estrangeiros, né? Então, dos 3 primeiros meses dela, ela morou com estrangeiros. Ela foi morar longe, ela foi morar em vilas de Dublin, né? Para poder evitar usar o português no dia a dia. Então, ela só usava o inglês. E eu não. Quando eu cheguei em Dublin, eu já cheguei com acomodação acertada com brasileiro. Minha escola era escola de brasileiro e onde eu trabalhava lá, que eu cobria as horas de um funcionário, também era restaurante brasileiro. Então, raramente eu falava inglês, né? Eu acredito que se eu tivesse numa escola com uns amigos estrangeiros, morando com estrangeiro, e evitando mais o português no começo, provavelmente em 3 meses eu teria assim adquirido um avanço melhor do que eu tive, né? Porque os 4 meses que eu fiquei, os primeiros 4 meses que eu fiquei em Dublin, depois a gente veio aqui para Galway, nesses 4 meses, do mesmo nível que eu cheguei, até o nível que eu cheguei aqui em Galway, em 4 meses eu basicamente não dei nenhum passo na evolução do inglês, né? Porque tinha a questão da correria de procurar emprego, então acabava que eu não conseguia estudar muito e quase não falava inglês, só ficava convivendo com português, então não mudou nada para mim sair do Brasil e chegar em Dublin para aprender inglês, né? Mas enfim, assim, para resumir a história, né, pra gente colocar assim o nosso ponto de vista, né? Se dá para aprender inglês em 3 meses, então vamos baseando nesses 2 níveis, né? Se você tem um nível intermediário de inglês, né, é bem provável que você consiga melhorar bastante a sua gramática, né? Se você estudar bastante, se você acompanhar as aulas com frequência, se você se dedicar a estudar em casa e evitar o português no dia a dia, então você vai melhorar bastante a sua gramática e vai criar uma certa fluência nesse vocabulário que você aprendeu, né? Você não vai ter um vocabulário tão extenso, porém você vai ter o suficiente para conseguir começar a conversar e poder usar até esse inglês que você adquiriu profissionalmente. Se você vem para cá com nível 0 de inglês, vou dizer por mim, né, por experiência própria, acho que se eu tivesse vindo para o interior da Irlanda e não ter passado por Dublin, né, provavelmente eu teria caído em casa de estrangeiro, minha escola teria mais estrangeiros e o cotidiano seria basicamente inglês o dia inteiro. Se eu tivesse ido nas aulas todos os dias e me dedicado às lições de casa e tudo mais, estudado por conta, em 3 meses eu acredito que eu ia melhorar um pouco a minha gramática, isso assim, partindo do zero, pessoa que nunca estudou inglês. Eu ia melhorar um pouco a minha gramática e ia ter fluência num vocabulário limitado, digamos assim. Eu ia conseguir falar as frases básicas do dia a dia, mas se eu, por exemplo, pegar para assistir um filme em inglês ou tentar entender o que as pessoas estão conversando, eu ia pescar as palavras ali, mas não ia talvez entender um contexto da história, mas não ia conseguir ouvir do jeito que eu gostaria, né? Aliás, isso é uma coisa até importante de ressaltar. Hoje a gente está aqui há mais de 1 ano, né? Já completam aí mais de 1 ano que a gente está aqui na Irlanda. E assim, pra mim, infelizmente, né, com essa correria toda de dinheiro, trabalho e tal, para poder se manter aqui, eu não me dediquei o tanto que eu gostaria ter me dedicado com o inglês, né? Então, em 1 ano, eu ainda não estou satisfeito. Se eu precisasse voltar para o Brasil agora, eu não estaria satisfeito com o inglês que eu tenho, né? Eu tenho inglês de rua, os amigos que acabam te ensinando muita coisa, né? Porque você está no cotidiano, você escuta as pessoas falando, elas falam com você
E a partir do momento que você consegue esse vocabulário basicão, que você consegue entender as palavras e fazer uma pergunta, fica muito mais fácil de você aprender, porque aí você consegue perguntar para as pessoas te dizendo propriamente o que é que elas estão conversando, né? E ensinar o contexto, ensinar como construir uma frase corretamente, né? Esse é o inglês de rua que eu vou aprendendo. Só que eu não estou satisfeito porque é um inglês, como eu disse, é um inglês suficiente para trabalhar, mas não é um inglês que eu posso dizer que eu consiga conversar com as pessoas como eu gostaria, né? Isso é uma coisa que eu sinto muita falta aqui na Irlanda, sem ter tido uma escola propriamente, né? Eu sinto falta de conversar, né? Assim, a gente grava os vídeos, a gente fala em português, mas assim, como os nossos amigos aqui são estrangeiros, a gente vai pro pub e muitas vezes eu acabo ficando meio que de fora, assim, porque eu não consigo entender do jeito que eu gostaria, e eu não consegui me fazer entender, conversar naturalmente do jeito que eu gostaria em inglês, né? Porque é um inglês limitado, né? Então, por isso mesmo, eu acabei de me matricular novamente numa escola, porque é uma coisa que me faz muita falta, né? Conversar. Então, se essa experiência, né, que a gente tem aqui puder servir de utilidade para vocês, né? Espero que tenha ajudado, mas infelizmente na realidade 3 meses não é suficiente, né? Para quem vem com um nível de inglês 0, para quem vem com um nível intermediário, 3 meses ainda fica aquela sensação de que você tem mais para aprender, que você precisaria ficar mais um tempo, ainda você pode voltar para o Brasil insatisfeito. Mas é isso, né? Para as pessoas que acham que 6 meses de aula é difícil pela questão financeira, o que eu posso dizer é: adie o sonho, segure um pouco mais a grana, porque os cursos de 3 para 6 meses a diferença é pouca, mas quem se matricula em 6 meses ele pode ficar aqui na Irlanda 1 ano, porque você tem 1 ano de visto, né? Então 1 ano muita coisa acontece, né? Muita coisa pode acontecer, a diferença é muito grande de tempo, né? Você pode conhecer pessoas maravilhosas, lugares maravilhosos, né? De repente você está num trabalho legal onde você consegue levantar o seu próprio dinheiro que você gastou, inclusive você pode levantar uma grana para você renovar o curso para ficar mais 1 ano, né? Nunca se sabe. Então não descarte a possibilidade, segure um pouco mais, né? Só um conselho, só uma sugestão, né? Segura um pouco mais, fica um tempo a mais no Brasil trabalhando, junta um dinheirinho e venha para fazer 6 meses de curso para ficar 1 ano aqui no mínimo, ok? É isso, gente, espero que eu tenha ajudado. Se essas informações ajudaram, vocês conhecem pessoas que estão nessa mesma dúvida, nessa mesma necessidade, pode compartilhar o vídeo, dá o joinha aí pra gente, para ajudar o canal a crescer. A gente vai se falando e a gente se vê no próximo vídeo. Cheers!